Sejam muito bem-vindos a mais uma imersão profunda. Hoje nós vamos mergulhar num material bem especial. Muito especial. Sim, nós vamos dissecar uma entrevista exclusiva concedida ao Portal Geo pelo Jefferson. O Jefferson, gigante. Exatamente, o lendário ex-goleiro, que é o terceiro jogador com mais partidas na história do Botafogo. E um ídolo recente incontestável, né? Com certeza. E a nossa missão hoje com quem nos escuta não é apenas falar as quatro linhas, falar só de futebol. Aham. A ideia é usar essa lente analítica dele para explorar conceitos bem complexos sobre liderança sob pressão, os desafios reais de uma transição de carreira, o peso da lealdade e, claro, a ciência da alta performance. E o que torna esse material verdadeiramente rico para nossa análise é a perspectiva dupla que o Jefferson oferece hoje. Como assim? Bom, durante toda a entrevista, dá para notar que as palavras vêm com o peso de um ex-atleta que viveu o topo da pirâmide, sabe? Disputou Copa do Mundo, foi referência nacional. Sim, ele fala com muita autoridade. Mas o cérebro que está processando essas memórias agora é o de um gestor, de um treinador em formação. Ele não olha para o passado com um saudosismo barato. É uma visão bem cirúrgica, né? Isso. É essa ponte entre a mente de quem estava lá defendendo o pênalti e a mente de quem agora planeja treino que dá uma densidade muito fora da curva para essa conversa. E essa visão de quem já esteve lá e agora observa de fora fica muito evidente logo no começo da entrevista, quando ele entra no assunto da disputa pela titularidade no gol do Botafogo hoje. Uma disputa quente. Pois é. Hoje o cenário tem nomes como o Neto, o Léo Link e o Raul brigando por esse espaço. E o Jefferson categoriza isso como uma disputa saudável. O que é o padrão de clubes de alta exigência. Certo. Certo. Mas tem um detalhe na fala dele, especificamente sobre o Léo Link, que me chamou muita atenção. Ele diz que, quando observa o Léo no gol, não consegue enxergar nenhuma incerteza. Olha só! Ele vê apenas a vontade feroz de agarrar a oportunidade. E isso faz a gente pensar sobre a postura mental de quem está sobre os holofotes. E essa observação sobre a ausência de incerteza do Léo abre espaço para uma filosofia de gestão que o Jefferson defende com muita veemência. É algo que a gente pode chamar de regra dos 3 jogos. Regra dos 3 jogos. Explica isso para o pessoal que está acompanhando. O argumento central dele é que é impossível julgar a capacidade real de um profissional com base numa amostra minúscula de 1, 2 ou 3 jogos, especialmente se for alguém voltando de lesão ou se adaptando. Aham. Se a gente traduzir isso para o mundo corporativo, é o equivalente a tentar avaliar o potencial definitivo de um executivo na primeira semana de trabalho dele. É quase uma injustiça. Exato. O Jefferson questiona muito a cultura do descarte rápido. Ele ressalta o quão prejudicial é sacar um goleiro do time só porque ele errou num 5º jogo, depois de ter feito 4 partidas excelentes. O famoso jogar para escanteio no primeiro tropeço. Isso. O apelo dele é por consistência na avaliação e, acima de tudo, dar o tempo necessário para que o ritmo ideal seja retomado. O que, convenhamos, exige uma paciência quase contracultural de quem está na liderança, né? Totalmente contracultural. A pressão por resultados engole o tempo de adaptação. Pois é. E para ilustrar o poder de uma liderança que blinda o profissional dessa pressão, o Jefferson resgata uma história da própria estreia dele. Essa história é fantástica. Ele tinha só 17 anos na época. Nossa, 17 anos. Imagina o nível de tensão de um adolescente prestes a assumir a meta de um time gigante. Aí o técnico dele na época, que era o Felipão... O Felipão sempre teve essa fama de paizão, né? Exatamente. O Felipão percebe a tensão do garoto, chega nele e solta a seguinte frase. Abre aspas. Guri, entra lá no jogo, não se preocupa se você tomar 3, 4 ou 5 gols, você é o meu goleiro. Fecha aspas. Uau! Isso é um tratado sobre liderança. Não é? O impacto psicológico dessa intervenção é imensurável. O próprio Jefferson fala que essa frase tirou uma âncora das costas dele. Uma âncora é a palavra perfeita. Porque se a gente analisar a fundo, o Felipão não estava promovendo a mediocridade ali. Ele não estava dizendo que tomar 5 gols era aceitável ou que o resultado não importava. Claro que não. A mensagem era puramente sobre segurança psicológica. Ele estabeleceu que a posição daquele garoto estava garantida, independentemente dos percalços naturais de uma estreia. Ele construiu um escudo, né? Isso. Quando a liderança demonstra uma confiança incondicional no talento do indivíduo,
Cria-se um ambiente seguro que ele precisa para relaxar e performar. A confiança desce do líder para o liderado. E aí o talento opera sem aquele medo paralisante de errar. Exatamente. Mas a dinâmica muda de figura quando a gente não está mais falando de um garoto de 17 anos estreando, e sim de um profissional altamente gabaritado passando por uma mudança drástica de cenário. Você está falando do caso do Neto. Isso, o Neto. A entrevista traz uma análise super detalhada sobre ele. A gente está falando de um goleiro com quem o Jefferson dividiu convocações na seleção brasileira, tem um currículo internacional de peso. Muito peso. O Neto passou 15 anos jogando fora do Brasil e agora, de volta ao Botafogo e voltando de lesão, ele enfrenta um desafio visível de readaptação. Aham. E o Jefferson não poupa elogios, tá? Ele diz que o Neto é um dos goleiros mais rápidos com quem ele já conviveu. Mas aí fica a interrogação para nossa audiência. Por que o retorno ao país de origem depois de tanto tempo vira um desafio tão colossal? Essa é, sem dúvida, uma das dissecações técnicas mais fascinantes desse material, porque a barreira não está na perda de habilidade. O Neto não esqueceu como se agarra uma bola. Obviamente que não. A dificuldade está na diferença metodológica profunda entre as escolas de treinamento. O futebol brasileiro tem um rigor específico na preparação de goleiros que foca num nível extremo de velocidade e explosão muscular. Aquele reflexo puro, né? Exato. Quando um atleta passa uma década e meia atuando na Europa, o ritmo muda. Lá eles priorizam muito o jogo com os pés, o posicionamento tático, em detrimento daquela elasticidade reativa constante. Entendi. O corpo se acostuma com outro estímulo. Perfeito. O corpo se molda neurologicamente a esse outro ritmo. Quando ele volta, a defasagem é fisiológica. O tempo de reação e a explosão precisam ser recalibrados. É um remapeamento muscular para voltar a atingir a intensidade que o Brasil exige. E o mais cativante é que o Jefferson não faz essa leitura baseada só em teoria, né? Ele usa a própria pele como laboratório para explicar isso. Sim, ele viveu exatamente isso. A entrevista revela a época em que ele voltou da Turquia depois de ficar 4 anos lá. O choque de realidade foi tão agressivo que ele descreve a sensação exata de ter, palavras dele, desaprendido a jogar futebol. Nossa, logo nos primeiros treinos, né? Logo nos primeiros treinos no Brasil. Ele relata que no clube turco, o nível de exigência dos treinos para goleiros era bem inferior ao padrão daqui. A musculatura dele simplesmente tinha se acostumado com uma zona de conforto. E o que nos leva à atitude mental que ele adotou para reverter isso? É uma aula de autoconsciência. Ele percebeu que o corpo não respondia e não procurou desculpa. Ele não botou a culpa no fuso horário nem nada. Não. A saída foi o esforço extremo. Ele conta que procurou o preparador de goleiros na época e exigiu treinar em 2 períodos. Manhã e tarde. Manhã e tarde, por quase 1 mês ininterrupto. Ele submeteu o corpo a uma carga brutal para recuperar o ritmo brasileiro. Tem uma lição muito forte aí sobre humildade profissional. Com certeza. Trocar de mercado, ir para outra cultura ou país exige aceitar que o seu currículo não te isenta de sentar na cadeira de aprendiz de novo. Suar a camisa o dobro para se alinhar ao novo ambiente. Exato. E olha, essa mesma solidez de caráter nos guia para o capítulo que talvez seja o mais dramático da trajetória dele. E o que cimentou o status dele como ídolo. O período de 2014 e 2015. Exatamente. O Botafogo enfrentava uma tempestade perfeita. Rebaixamento para a Série B, salários atrasados por meses, crise política severa. E no epicentro desse caos, o Jefferson estava no auge absoluto. Titular de Copa do Mundo. Titular da seleção, prêmio de melhor goleiro do Brasileirão. A lógica do mercado era ele pegar as malas e ir para a Europa assinar um contrato milionário. Seria o caminho óbvio para 99% dos jogadores. Pois é, mas contrariando toda a lógica, ele escolheu ficar e jogar Série B. A justificativa para isso revela uma bússola moral que a gente quase não vê no esporte hoje em dia. Ele pautou essa decisão numa dívida de gratidão. Uma dívida de 2009. Isso. Em 2009, quando ele voltou da Turquia, o mercado estava fechado para ele. O Botafogo foi o único clube que estendeu a mão. Então, em 2014, com o clube no fundo do poço, a conta que ele fez não foi financeira, foi ética. Ele sentiu o dever de retribuir a aposta. Colocando todo o capital esportivo dele a serviço da reconstrução do time.
E é aí que a gente vê a diferença entre ter um contrato e ter um compromisso real com a instituição. Ele não ficou lá só para bater ponto. A entrevista narra aquela ligação crucial do René Simões. O técnico na época, né? Isso. O René ligou e foi direto. Disse que precisava do Jefferson como capitão, o grande pilar para a Série B. E a liderança pelo exemplo foi tão forte que outros jogadores começaram a ligar espontaneamente para o Jefferson. Perguntando se tinha vaga no projeto? Exato. A presença dele validava a seriedade do negócio. Eles ganharam a Série B, voltaram para a elite e ele disse que faria tudo de novo sem pestanejar. Exato. E esse movimento mostra muito bem o abismo entre ter um currículo cheio de dinheiro e consolidar um legado histórico. O Jefferson reconhece que a carreira é curta e o dinheiro importa, mas alerta para o perigo de colocar isso como o único norte. Acaba perdendo a relevância, né? Sim. Vários profissionais pulam de galho em galho por dinheiro, não criam raízes e somem. O Jefferson estudou caras como Marcão e Rogério Ceni para entender como fincar essas raízes. O resultado a gente vê hoje. Literalmente a gente vê hoje. Nas arquibancadas, O bandeirão, né? o famoso bandeirão gigante de ídolos no estádio do Botafogo, tá lá o rosto do Jefferson do lado de mitos como Newton Santos e Garrincha. Mas a entrevista traz um bastidor que muita gente não sabe. Qual? O rosto dele não estava na primeira versão da homenagem. É verdade. Ele só foi incluído depois que a torcida exigiu que tirassem a imagem de um jogador do elenco atual, que era o Marlon Freitas. E quando o repórter pergunta se ele ficou frustrado por não ser a primeira escolha, a maturidade dele assusta. Ele falou que teve zero vaidade com isso, né? Zero vaidade. Ele diz que o clube tem ídolos demais e que a única coisa que importa é a honra de saber que no futuro as filhas dele vão olhar para a arquibancada e ver o rosto do pai naquele panteão. Essa é a serenidade de quem tem a consciência limpa do tamanho do sacrifício que fez. E essa serenidade estruturou o próximo grande tema da nossa conversa. A temida aposentadoria. A arte de encerrar um ciclo e iniciar outro. Para a maioria dos atletas, parar é um salto no escuro, gera crise de identidade. Mas a dele pareceu uma coreografia ensaiada. Ele parou aos 35 anos, no final de 2018. E não foi por causa de uma lesão grave que encerrou a carreira dele à força. Foi tudo planejado com muita antecedência. Ele leu o próprio desgaste físico e emocional, né? As concentrações, a distância da família. E a estratégia dele para aterrissar no mundo real é fascinante. Ele cita um provérbio que diz muito sobre ele. O inteligente aprende errando, o sábio aprende com o erro dos outros. E o que ele fez com base nisso? Ele viu vários colegas desmoronarem psicologicamente por não terem rotina depois que penduraram as chuteiras. Então ele criou uma válvula de escape genial. Ele se mudou para São José do Rio Preto e abriu uma cafeteria. Uma cafeteria? Uma cafeteria. Longe dos holofotes da capital. A rotina dele virou ir para a loja, testar método de extração de café, atender cliente no balcão. Ele usou isso como uma câmara de descompressão mental. O brilhantismo disso é entender a necessidade de desmame da adrenalina, passar de um estádio com 60 mil pessoas gritando seu nome para o silêncio da sua sala de estar é o gatilho clássico para a depressão pós-carreira. É um choque muito violento. Ao criar uma responsabilidade diária ali no café, de baixa pressão, ele deixou o cérebro desacelerar aos poucos. Ele reconstruiu uma identidade fora do gramado. E isso preparou o terreno para os desafios que ele vive hoje. Desafios internacionais, inclusive. A mudança para a Flórida. Isso. Ele se mudou para os Estados Unidos com a família, pensando principalmente no futuro das filhas. E hoje ele equilibra pratos muito diferentes. Ele é sócio de uma construtora no Brasil, acompanhando obras à distância. E, ao mesmo tempo, está com a mão na massa no futebol. Preparador de goleiros da base do Orlando City. E olha, quem pensa que é só um passatempo de ex-jogador, tá muito enganado. Ele mergulhou fundo nisso, né? Fundo. Ele está criando uma metodologia própria que tenta misturar a estrutura americana com a intensidade brutal do treino brasileiro. E os resultados já estão aparecendo. Conta pro pessoal de casa. O primeiro caso de sucesso é um garoto chamado Murilo. O Jefferson pegou ele com 13 anos e impôs um nível agressivo de exigência. Aos 16, o Murilo foi aprovado e contratado pelo Bahia, e hoje está emprestado de volta para Orlando City, já de olho no profissional. E não para no masculino. Não.
A entrevista foca muito no caso da Alicia, uma goleira de 14 anos nascida nos Estados Unidos. Com só 7 meses de treino com Jefferson, ela evoluiu tanto que foi convocada para a base da seleção brasileira feminina. 7 meses? O surgimento desses talentos num tempo tão curto é a prova viva de que a metodologia funciona. Ele não está só repetindo o que faziam com ele lá atrás. Ele criou um ecossistema. Um ecossistema de formação. E a capacidade dele de vibrar com o sucesso dos outros mostra uma maturidade enorme. A entrevista até cita o goleiro Andrew, que jogou num rival do Rio de Janeiro. Verdade, tem essa parte. O Jefferson fala que torce muito pelo sucesso dele, independentemente das cores da camisa, por conhecer o caráter do cara. É a mentalidade de um educador, não mais de um competidor querendo destruir o rival. Mas a grande manchete, a revelação que fecha essa entrevista com chave de ouro. O sonho latente. Exatamente. Depois de se estruturar nos Estados Unidos e provar a metodologia dele formando esses jovens, o Jefferson verbalizou o que ele realmente quer para o futuro. Ele quer voltar para o Botafogo. Mas não para ficar no escritório, não? De jeito nenhum. O desejo dele é vestir a roupa de treino e assumir o cargo de preparador de goleiros da equipe profissional. Mas ele deixa claro que só faria isso dentro de um projeto muito bem desenhado. É o fechamento natural do ciclo dele. Ele viveu a maior pressão possível como jogador, processou isso na cafeteria dele em São José do Rio Preto e agora está lapidando o dom de ensinar. Querer aplicar tudo isso no clube que ele ama é a consolidação de um projeto de vida. Juntando todas essas pontas que a gente debateu aqui, o aprendizado é gigante. A gente viu a segurança psicológica que o Felipão aplicou para destravar o potencial de um garoto de 17 anos. A gente viu a força das decisões baseadas em princípios, no caso da Série B de 2014, que forjam legados inabaláveis. E a importância de planejar as transições, criando pontes em vez de dar saltos no escuro. O denominador comum em tudo isso é a capacidade brutal de adaptação metodológica. Ter a humildade de desconstruir o que você sabe, suar o dobro para reaprender o ritmo do mercado e seguir performando em alto nível. Com certeza, é uma lição que serve para qualquer profissão. E isso me deixa com uma reflexão final para a gente e para quem está escutando ponderar. Manda. A gente explorou o choque de realidade do Neto, a diferença entre a escola brasileira e o estilo focado em posicionamento da Europa. Mas no mundo corporativo e esportivo cada vez mais globalizado, onde as pessoas trocam de país toda hora, será que essas assinaturas culturais, o estilo de jogo ou de trabalho local vão continuar existindo? Olha... Ou será que a gente está caminhando inevitavelmente para um padrão único e global de alta performance, onde tudo vai ser engolido por um manual universal de eficiência? Fica a provocação. Excelente ponto de interrogação para deixarmos marinando na cabeça de quem acompanha a gente. Queria agradecer muito a companhia de todos até aqui, nessa imersão profunda. Foi excelente. Nós vamos continuar garimpando essas histórias e destrinchando conhecimentos para seguir alimentando a curiosidade por aqui. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima jornada.